Bom dia. Deixa eu ver se eu não estou falando sozinho. Bom dia para quem está chegando aí. Só um minutinho. Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Tudo Tudo bem? tranquilo? Tudo. E Tudo, eu tô você? feliz. Eu consegui consertar o meu microfone que não estava funcionando. Ah, boa. Bom dia, Bom Rafa. dia, Bom tio. dia, bom dia, Ju. Então, se eu viesse pra sua aula com o microfone não funcionando, eu ia ser um mudo. Faz parte. Deixa eu colocar minha outra conta aqui. Vamos lá. Apareci. Apareci em algum canto aí. Olá. Cadê eu? Não estou Oi. aparecendo, não. Peraí. Ah, ali. Estou aparecendo aí em alguma tela, mas falando aqui pela sala 9, tá bom? Estou aparecendo lá como Gustavo e na sala. Melissa hoje está com um fundo diferente, hoje está mais chique em Paris. Meu Deus do céu! Gente, é muito chique. Muito bom, adoro esses fundos seus. Muito bom. Vamos esperar o pessoal chegar, tá? Enquanto isso eu vou pegando o livro. Pessoal, para quem já está na sala, a gente vai fazer duas atividades para a sala da página. Deixa eu só pegar a página aqui, que é o Agora é com você. Olha só que legal que dá pra fazer aqui com o vídeo. Peraí. Esse Felipe é cheio dos truques, né? Não, é uma das configurações aqui, então aí eu consigo usar, tipo, aqui. Bom, bom. Isso que eu também sou muito assim, Felipe, de quando eu pego um software novo que eu vou mexer, mexo em tudo, cara. Eu vou clicando, eu só não salvo as alterações. Eu, Mas eu, tudo, eu saio explorando tudo. tudo que tem Eu dentro também, eu do também. negócio. Porque é assim que você aprende a mexer no aplicativo ou no software, entendeu? Você não Uhum. salva as alterações que você vai fazendo, né? Até porque você não conhece ainda como que funciona, e eu não Porque salvo. se você salvar as alterações, você pode fazer merda sem você saber. Isso, você pode danificar Oi. a funcionalidade do programa. Olá, Olá, Enzo. olá, Enzo. Ai, que Tudo fome. Oi, bem? Enzo. Pessoal, a gente está no livro 2 ainda, tá? Deixa eu só Uhum. pegar a página aqui. A gente está no capítulo 8. A gente vai começar a falar sobre as propriedades periódicas, mas antes da gente falar, a gente vai começar na página 50, fazer essas duas atividades aí, que são atividades importantes. Eu não exibi a tela não, tá? Mas que são atividades importantes aí de dentro desse capítulo. Então, vamos lá. Então, vou só esperar o pessoal dar mais 1 minutinho, 2 minutinhos e a gente começa. Fico Pode repetir a página, por pensando. favor? Oi? Pode repetir a página, por favor? Página 50 a gente vai começar, Bárbara. Obrigada. Eu fico pensando, às vezes a gente olha para as modas que se tinham tempos atrás, anos atrás, e a gente acha muito estranho. E o que eu penso? Eu fico pensando assim, meu Deus, os futuros membros da sociedade vão olhar para as modas de 2020, essas unhas quilométricas, e vão falar assim, Que horror. Se bem que em 2020, tipo, muitas coisas são reprises de coisas Não, passadas. não acho bonita essas unhas quilométricas, Gente, particularmente. essas unhas, se você for, sei lá, se você Tem gente colocar que a mão no gosta. rosto, você já perde o olho. Tipo, Isso não foi feito para ser bonito, foi feito isso é para ser mais uma pra... forma de defesa. É verdade, Rafa. Falou certo. Mas é Eu vejo mais as para quem vai meninas. trabalhar com... Né, tem gente que usa. Agora é mais para quem vai trabalhar com, né, talvez com uma cena, tem que interpretar algum personagem aí bacana. Agora, no dia a dia, Um assassino de aluguel. É, verdade. Porque, gente, são eu vi unhas um muito vídeo, grandes. a menina tava colocando o cílio postiço com uma unha desse tamanho. Cara,
Como que ela não perdeu o olho? Se eu tentasse por causa de postiço com uma unha dessa, só ia sem o olho, sem o nariz, tudo. A gente, Gente, eu sempre falei isso. Gente, se você deixa suas unhas crescerem em uma determinada proporção, isso é uma arma. É uma arma perigosíssima. Você pode Sim. cravar as unhas. Ó, eu falando essas coisas. Você pode cravar as unhas no pescoço da pessoa e já era, entendeu? Não tem como. Você Defesa até. pessoal. Isso! É o Wolverine. Fazer a gangue das unhas. Então, vamos lá, pessoal. A gangue da cabeleireira, lembra? Eu fico olhando, me dá uma certa agonia, Boa. porque olha isso, é muito grande. Tá, unhas em gel são úteis, são muito boas para você não ter que ficar fazendo Aham. unha por um grande período de tempo. Mas comprida desse jeito, eu muito fico. ruim. Eu ia usar uma dessa pra A meter Laina medo. aí, Com Ina a aí, unha de gel. nossa amiga famosa aí, que tá saindo em todas as páginas de memes e etc. E a galera super... Adorei aquele vídeo de vocês, tá? Muito legal, muito bacana mesmo. O engraçado é que toda hora vocês paravam e ficavam, você e o Cauê, olhando, tipo... vai falar alguma coisa. Aí, de repente, vinha... Muito legal, muito bacana. Parabéns pelo vídeo, tá? Vamos lá, pessoal. É que essas páginas, eles colocam um vídeo e uma fotinha do vídeo do lado. E é sempre minha cara. É sempre a carinha dela. É porque essas Super reações são muito estudiosa. perfeitas, né? Olha lá, pessoal. Vamos lá, então. A gente já passou alguns minutos aí, trocamos umas ideias e agora a gente vai efetivamente aplicar isso, né? Entrar numa parte um pouco mais séria, vamos colocar assim, que é a aplicação daqueles conhecimentos que a gente teve em relação à tabela periódica. O que é importante a gente saber aqui em relação à tabela periódica? Olha, claro, a estrutura e organização da tabela periódica, né? Famílias, períodos, 18 famílias, 7 períodos. As famílias correspondem a grupos de elementos que compartilham características em comuns. Os períodos correspondem a grupos de elementos que possuem aí como uma das características em comum, tá? Em comum a eles, o número de camadas eletrônicas. Então, o que eu quero dizer? Se um grupo de elementos está situado no 4º período da tabela periódica, todos aqueles elementos, todo esse grupo de elementos, ele vai apresentar aí 4 níveis eletrônicos, ou seja, o período, ele indica a camada de valência dos átomos, tá? A camada de valência. Enquanto as famílias, ela normalmente vai indicar quantos elétrons esses átomos apresentam nesta camada, tá bom? Normalmente, tá? Existem algumas peculiaridades que a gente vai ver aqui agora, mas de uma maneira geral, a gente consegue fazer o seguinte: nós conseguimos, a partir dessas características, classificar os elementos em metais, ametais, gases nobres. A gente consegue também ter uma classificação mais específica para os elementos, quando, por exemplo, eu analiso as suas características eletrônicas. Então, quando eu analiso as características eletrônicas, né, a sua distribuição eletrônica, a gente vai ter elementos de transição, elementos representativos, né, sendo que os de transição são de transição externa e interna, e a depender, evidentemente, de duas coisas. Do subnível mais de duas coisas, não, desculpa, de uma coisa. Do subnível mais energético. Então, o que a gente vai fazer agora? Aplicar essa ideia, identificar os elementos na tabela periódica por meio da sua distribuição eletrônica. Primeiro ponto que a gente precisa saber aqui é identificar camada de valência e subnível mais energético. Eu tenho que saber a diferença entre os dois. Se o subnível mais energético for o S, o elemento se situa na família... Deixa eu ver se tem aqui, ó. Na família 1 ou na família 2. Se o subnível mais energético do átomo for o P, ele se situa da família 13 a 18. Se o subnível mais energético for o D, família 13 a 12. E se for o F,
a série dos lantanídeos e actinídeos aqui embaixo. Então, a gente tem elementos representativos S e P, subníveis mais energéticos, subníveis mais energéticos, terminados em S e P, são classificados como representativos, subníveis mais energéticos terminados em D, elementos de transição externa, e terminados em F, elementos de transição interna. Exceto aqui, pessoal, ó, nessa sequência, os únicos que não se encaixam, tá bom? Como elementos de transição interna, marquem aí, ó, é o lutécio e o laurêncio. Esses dois elementos, apesar de estarem aqui no bloco F, eles terminam em D, tá? Eles são classificados como metais de transição externa, o lutécio e o laurêncio, tá bom? Exceções. Vamos lá, então. Ó, temos aqui alguns exemplos. Veja, a camada de valência indica o período, enquanto o número de elétrons da camada de valência indica a família. Então, ó, qual é a camada de valência do berílio? É a 2s2. Então, o 2, que é o número quântico principal, indica o período, enquanto o número de elétrons existente na camada de valência indica a família. Vamos lá. Camada Então, e período é a mesma coisa? O período indica a camada de valência, mas não é a mesma coisa. Ah, tá. Tá bom. Ele indica, mas não é a mesma, tá bom? Uhum. Olha lá. Então a gente tem, ó, para os elementos genéricos, X, Z igual a 4, Y, Z igual a 17, W, Z igual a 26, faça o que se pede nos itens a seguir. Por meio da distribuição eletrônica, indique o grupo e o período a qual pertencem esses elementos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o meu famigerado Paint. Vamos lá. Porque ele é super ultrapassado, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem um Z para o elemento X. X tem um Z igual a 4. Isso é bem ágil, hein? Z igual a 4. Se a gente faz a distribuição eletrônica, vai ficar assim. 1s2. Opa. 2s2. 2s2. Eu já fiz a distribuição. Beleza, Enzo. Show. Isso aí. 2s2. Quem é a camada de valência do átomo X? A camada de valência do átomo X é essa aqui. Isso. Então, o átomo X está no segundo período. Período 2. Qual a família deste átomo? A família é a quantidade de elétrons total que existe na camada de valência. Então, quantos elétrons ao todo existe na camada de valência desse átomo? 2. Então, esse átomo é um átomo que pertence ao período 2, segunda família. Se você precisar identificar o átomo, P-table, oi? O período é o quê? Indica a camada de valência é indicada pelo período. Então, ó, olha só o que eu quero dizer. Temos a tabela periódica. 7 períodos, não é verdade? Então, se eu observo todos os elementos do período 4, todos eles, independente dos subníveis, tá? Eu sei que todos eles vão ter a camada de valência 4. Eu não sei quantos subníveis vão existir dentro dessa camada. Agora, eu sei... N lá? Isso, eu sei que o N, o número quântico principal, para todos eles vai ser 4. Então, eu já sei que o período indica a camada de valência. Então, qualquer elemento do quarto período, a camada de valência é a 4. Qualquer elemento do terceiro período, a camada de valência é a 3. Só não sei quantos elétrons, né, tem ali, porque depende da quantidade de cada elemento. Entendeu? Tranquilo? Uhum. Tipo, é certo dizer que o número do período equivale ao número quântico?
É certo dizer que o período equivale ao número quântico principal. É certo, é corretíssimo. Eu só não posso te afirmar quantos subníveis existem dentro desse número quântico principal, tá? Eu só posso te afirmar Beleza. qual é ele. Eu posso te afirmar assim, ó, rubídio, estrôncio, ítrio, zircônio, nióbio, blá, 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 todos eles vão ter número quântico principal da camada de valência 5. Isso eu afirmo. Agora, como que os elétrons vão estar distribuídos nessa camada 5? Não sei, aí eu tenho que fazer distribuição eletrônica, tá bom? Beleza? Sim. Tranquilo. Aí a gente tem, então, família 2. Se ele pedisse para você identificar o elemento, você vem na tabela periódica, família 2, segundo período. Então, família 2, segundo período, berílio. Então, X é igual ao berílio. Professor, o que é esse Z igual a 4? Não sei. O que é o Z? Não sei. O que significa o Z? Número lá de atômico, elétron. De O número elétrons. atômico do átomo. Lembra? Z é o número atômico. Se o átomo é neutro, como nesses casos aí, o Z indica também a quantidade de elétrons, tá bom? Então, o que é o Z? A letra Z. Número atômico. Número atômico. Tá, mas número atômico não é número de elétrons. Poxa, mas eu sei o seguinte, eu sei que se o átomo é neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons, tá bom? Então, toda vez que ele vai pedir a distribuição eletrônica, Ana, ele vai te fornecer o número atômico. Por quê? Porque para átomos neutros, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, você faz a distribuição da quantidade presente no número atômico. Aí depois você brinca, né? Se ele vai perder, se ele vai ganhar elétrons, aí depende. Tá bom? Respondido sua pergunta? Tio, Sim. a família é o número de elétrons na camada de valência? Da camada de valência, ao todo. E qual que é aquele que tinha que adicionar 10? Isso, eu vou falar as agora. famílias P e É S, né? do subnível P. Eu vou falar agora. Eu acredito que esse daqui vai terminar em P. É só o P? Só o P. Só o P. Ah, tá. Ó, Z17 vai terminar no P. Ó, Z17 é o cloro. Então, ó, 1S2. Ai, que ódio. 1S2. 2S2. 2P6, 3S. 2P6. 3S2. E agora, Enzo? Qual foi sua distribuição? Perfeito. Ó, perfeito. Então, não, burro. Então, qual é... Desculpa, eu me xingo assim mesmo quando eu estou mexendo no computador. Então, olha só. Qual é a camada de valência deste átomo? A 3. 3P5. 3. Todos os Todos números 3. É uma camada só. 3S2, 3P5. Aí a família junta os elétrons? Aí agora eu vou te falar. Ó. Presta atenção. Quando o átomo, o subnível mais energético, termina em S, para você saber a família, basta você pegar a quantidade de elétrons da camada de valência. Ó. Quando você tem elementos químicos do bloco S, né, que terminam em S, você descobre a família olhando para o número de elétrons da camada de valência. O mesmo você vai aplicar quando o elemento apresentar subnível mais energético P. Então, olha só. 3P5 é o último local que eu coloquei elétron. Subnível mais energético terminou em P. Então, quando acontece isso, você tem que fazer o seguinte. Ó, é a mesma ideia. O período. Período é o número quântico da camada de valência. Então, esse é um átomo que está em qual período? Terceiro período. Isso. Qual a família deste átomo? O que é que eu vou fazer? Tanto para o S quanto para o P, você vai somar
os elétrons totais da camada de valência. Então, quantos elétrons tem aí na camada de valência desse átomo Y? Ao todo. Quantos? 7. 7. Né? 2 no S, 5 no P. 7. Lembra? É um nível só. O nível 3 é um só. Esse nível está dividido em subníveis. Tá bom? Então, todos os elétrons do subnível tem que somar ao todo. Então, tá. Mas se eu vim na tabela periódica aqui, cadê? Família 7. Eu vou encontrar elementos com o número atômico 25, 43, 75, 107. Na família 7 da tabela periódica não tem um número atômico 17. Quer dizer que está errado? Não, não é que está errado. É que quando o elemento químico pertencer a esse bloco aqui, ó, ao bloco de elementos do grupo P, que tem o subnível mais energético no P, você vai somar os elétrons da camada de valência e adicionar a esta quantidade um valor constante de 10. Então, aqui a família, na verdade, não é a 7, mas é a 17. Por quê? Porque ele terminou em P e o professor falou que quando eu tenho átomos que terminam em P, que estão aqui nessa família, ó, da 13 a 18, todos eles terminam em P. Ó. Olha ali aparecendo embaixo do 13, 14, 15 na minha tela, a distribuição eletrônica. Ó. Se eu passar o mouse no carbono, termina em P. Silício, P. Fósforo, P3. Arsênio, P3. Tá vendo? Todos têm o subnível. Mas e o 11 mais e o 12? Quê? Se der um valor menor e for tipo 11, 12? Que 11, 12? Ali em cima? A família? É. Mas eu não estou explicando essas famílias ainda, calma. Por que vocês vão embolando as coisas? Calma, a gente está explicando o bloco P. Ansiedade. Calma, não embola. Ó, por isso que embola. E se for assim, calma. Se for, eu vou explicar, porque é uma condição que provavelmente eu já conheça. Agora, se não for, quer dizer que é uma situação que não é estudada, né? Então, quer dizer, a gente não pode ficar... Ah, e se ele tivesse 50 elétrons? Não sei, eu não sei, não é real, eu não posso supor uma coisa e falar, se tivesse assim, vai ser assim. Não sei. A gente estudou? Não. Fez experimento? Não. Então, toda vez que a gente está estudando química, física, evitem supor situações. A não ser que a situação seja uma situação real, né? Ou uma situação que tenha, digamos assim, um certo embasamento mesmo. Porque quando a gente propõe uma situação totalmente aleatória, muitas vezes essas situações aleatórias elas não vão se aplicar aos conceitos porque não faz sentido, entendeu? Então, nesse caso, Enzo, faz sentido a sua pergunta, mas calma, eu vou explicar no próximo, tá bom? No próximo elemento ali. Eu posso ler o que eu escrevi aqui pra você ver se tá Pode. certo? Pode sim. Eu coloquei assim: quando o subnível mais energético termina em S, para descobrir a família, basta contar os elétrons da camada de valência. Beleza. Quando termina em P, se soma 10. Isso, se soma 10 a quantidade dos elétrons da camada de valência. E o D e F? Vou falar dele. O Tá F, mais organizado que o meu. o F daqui a pouco eu falo, o D e o F, o próximo. Então todos terminaram em P, olha lá, ó, todos terminam em P. Basta eu somar a quantidade de elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, o astato. Ó, a distribuição eletrônica dele está aqui em cima, ó, do astato. Quem é a camada de valência do astato? Ah, deixa eu olhar aqui. Tá aqui, ó. É a 6S2 e é a 6... Poxa! É a 6S2 e a 6P5. Eu estava olhando o radônio. Quantos elétrons tem na camada de valência do astato? 7. Olha para minha tela. 7. Então, se ele terminou em P, é 7 mais 10, 17. Olha lá, ó, astato. Tá vendo? Então, para o elemento P é assim, do bloco P. Então, aqui a gente tem qual é o elemento. Y é igual ao cloro. Tá bom?
Depois a gente vai para o terceiro elemento aí, que é o W. W. Z igual a 26, não é? Não é isso? Sim. Tá, então vamos lá. Eu já sei quem vai ser. 1S2. Me ajuda aí, Enzo. 2S2. 2P6. Nossa Senhora. 2P6. 3S2. E aí, Enzo? 3P6. Depois. Enzo. 4S2. Perdão, E agora? professor, que eu tinha que resolver um negócio. Sem problema. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e agora? Aqui tem 3D6. 3D6. 6. Boa. Olha lá. Não termina. O subnível mais energético não é o S. O subnível mais energético não é o P. O subnível mais energético é quem? O D. O D. Isso. Ah, o mais Elementos, energético. o mais energético, não é a camada de valência. O elemento, ou o subnível D, ou qualquer elemento que tenha terminação, né, de subnível mais energético, D, é classificado como um elemento de transição externa. Tá bom? Vamos lá, então. Logo, eu tenho que fazer o seguinte. Quem é o período? Bom, o período, independente do tipo de elemento, se ele é externo, interno, representativo, não importa. O período é sempre indicado pelo valor de número quântico da camada de valência. Quem é a camada de valência desse átomo? 4s2. Então, o período é o quarto. A camada de valência indica o período. Quem é a família? Agora a gente vai brincar aqui uma coisa. Ó. Presta atenção. Quando o elemento químico pertence ao grupo, né, ao bloco dos metais de transição externa, ou seja, quando o elemento químico tem o seu subnível mais energético terminado em D, para que eu determine a família destes elementos, eu tenho que somar os elétrons, eu vou botar o símbolo dos elétrons, tá? Os elétrons E negativo da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Ui. Então, ó, percebem que existem diferenças quando é o S, quando é o P e quando é o D. O F eu já vou explicar. Então, olha só, quando terminou em D, eu vou identificar a camada de valência e o subnível mais energético. A camada de valência, ela vai me indicar o período desse elemento, sempre. Beleza. Tá, e a família? Bom, terminou em D. Então, como ele terminou em D, eu vou ter que fazer o seguinte para descobrir a família. Eu vou pegar os elétrons da camada de valência, pegar os elétrons do subnível D, que é o mais energético, né? O subnível mais energético, então eu vou botar aqui, ó. A quantidade de elétrons que está lá no D, tá? E somar. Então, nesse caso, ó, a camada de valência tem quantos elétrons? 2. 2 da camada de valência, que é a 4s2. Mais quantos elétrons tem no subnível D? 6. Né? Vou botar aqui, subnível D. Logo, qual é o valor dessa soma? 8. Então, ó, é um elemento que está no quarto período na família 8. Como que eu sei isso, professor? Ó, o que eu fiz? Período é a camada de valência. Família depende do tipo de elemento. Se for o D, eu vou pegar os elétrons da camada de valência, somar com os elétrons do subnível D, mais energético, e essa soma vai me dar o número da família, tá bom?
Então, aqui, ó, eu já até sei quem é o W. W é o átomo de ferro. Ó, professor, não entendi não. O que que você Entendi. não entendeu? Por que que o período é 4 se ele não é o último lá? Você sabe identificar a camada de valência? Gente. Sei lá, creio que sim. Bom, mas se você não sabe, como é que eu vou saber para você? Eu preciso de... Não, você não falou que tinha que ser o último? Ou só quando for... É isso que eu estou te perguntando. Você sabe a diferença entre camada de valência e subnível mais energético? Subnível mais energético eu sei. E a camada de valência? É... Se você olhar para essa distribuição eletrônica que está aqui do W, quem é a camada de valência e quem é o subnível mais energético? Subnível mais energético é o D. Fala ele todinho. 3D6. Isso. Esse é o Isso subnível aí. mais energético. Quem é a camada de valência? Deve ser o 4S2. Deve não. É. A camada de valência, gente, é o maior valor do número quântico que aparece na distribuição. Então, quem é o maior valor de número quântico principal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessa distribuição, o maior valor de número quântico principal é o 4. Então, ele é a camada de valência. Ah, que subnível entendi. forma o 4? 4s2. Então, a camada de valência desse átomo é 4s2. É todo esse conjunto aqui, entendeu? O subnível mais energético é o último. Aí, terminou em D. Beleza, terminou em D, então vem aqui e faço o seguinte, ó. Como terminou em D, toda vez que eu tenho que determinar a família, não é o período. Por quê? O período, ele é sempre exibido pelo número que representa a camada de valência. Então, como você falou que a camada de valência é a 4s2, logo o período é o quarto. Porque período está relacionado com a camada de valência. E a família? A família depende. Se for S, é só olhar o número de elétrons que está lá no S. Se for P, o subnível mais energético, eu somo os elétrons da camada de valência e acrescento 10 a essa soma. Se terminar em D, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os elétrons da camada de valência 2, somar com a quantidade de elétrons que está no subnível D, 6. Então, 2 mais 6 dá 8. Logo, é um elemento que está no quarto período, por conta da camada de valência dele. E a família, 8. Por quê? Porque tem 2 elétrons na camada de valência e 6 elétrons no subnível D. Entendi. Bem, beleza, Ana? Beleza. Show. Pessoal, então aqui a gente tem esses átomos, esses elementos. Classifique como representativos de transição externa. Aí, terminou... Eita, Cristo. Gustavo, tem uma pergunta. Pergunte. Quando você falou no primeiro exemplo ali do X, a família, eu olho quando tem a camada de valência ou o subnível mais energético? A camada de valência se terminar em S. Sempre a camada de valência se terminar em S. Sabe por quê? Sabe por quê? Se terminar em S. Sabe por quê? Presta atenção nas distribuições que vão aparecer ali no lado, no canto superior direito ali, ó. Embaixo do 13, 14, 15, 16, ali embaixo. Eu vou passar o mouse sobre os elementos da família 1 e 2. Olha só. Família 1. Ó, 1s2, 2s1. 3s1. 4s1. 5s1. Tá vendo um padrão? 6s1. Olha que interessante. Elementos da família 1 e da família 2, olha lá, ó. A camada de valência acaba sendo também o subnível mais energético dessas duas famílias somente, tá bom? Então, a gente viu isso.
Eu falei com vocês, olha, a gente tem fenômenos onde, muitas vezes, elementos químicos, né, que têm números atômicos pequenos, muitas vezes, quando você faz a distribuição eletrônica, a camada de valência também é o subnível mais energético. É as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Por quê? Ó? Por que o 2s2, nesse caso aqui, é as duas coisas, a camada de valência e o subnível mais energético? É a camada de valência porque é o maior valor. Certo? E é o subnível mais energético também, por quê? Porque ele foi o último que eu coloquei. Então, em muitos casos, a camada de valência e o subnível mais energético batem no mesmo valor, no mesmo ponto da distribuição. Tá bom? Beleza? Então, é para todos? Não. Em alguns casos, essas duas coisas são os mesmos. Quais casos? Casos do elemento da família 1 e elementos da família 2. Nesses casos, eu vou observar que a camada de valência e o subnível mais energético são sempre o mesmo. Para esses casos. Tá bom? Para os E como é demais, que não. faz no caso do F? Como que faz no caso do F? É. Vamos lá. Esses elementos do bloco F, todos eles, eu vou pegar uma dica que me deram aqui dessa tabela que eu não sabia. Todos eles estão situados em uma única família. Na família 3. Então não tem o que fazer pro F. Por que não tem o que fazer? Porque o F, você só vai olhar a camada de valência deles. Por quê? Para indicar o período, porque ele pode estar no 6º ou no 7º período. Quem é a família? A 3. Não tem outra família para eles. Que prático. Pro F é prático, tá bom? Pro F é bem prático. Todos, exatamente todos, estão ou fazem parte, olha só, da família 3 da tabela periódica. Todos eles. Então não tem por que você fazer, né, nenhum tipo de movimentação, porque se todos fazem parte de uma única família, terminou em F, a família é a 6, ó, é a 3. Não precisa fazer. Tá bom? Tudo bem? Tô perdido. Tô assim, flutuando. Vamos lá? Olha só. 4 elementos. Primeiro ele pede para classificar, mas a gente vai além. Lógico. Por que eu vou ficar parado num ponto se eu posso ir além daquele ponto? A gente tá Olha, na pra B ser ou a gente feliz. tá na 2? A B, gente. A B eu já classifiquei, ó. Terminou em P e S, representativo. Terminou em D, externa. Isso daí não precisa nem responder, você já faz direto. Dada a seguinte distribuição eletrônica, ele só está pedindo para classificar em representativo, transição externa e transição interna. Vamos lá. Para classificar isso em representativo, transição externa e interna, eu tenho que olhar o subnível mais energético. Então vamos olhar. Subnível mais energético do primeiro átomo é o 3D3. Opa, terminou em D, é um elemento de transição externa. Número 2. Qual é o subnível mais energético? Opa, 4S2. Terminou em S, elemento representativo. Número 3. Qual é o subnível mais energético? 4F7. É o último. Terminou em F, transição. Opa, desculpa. Transição interna. Qual é o subnível mais energético do D? P2. P, né? 3P2. Então, terminou em P, representativo. Só que eu vou além. Qual o período e a família do elemento número 1? E quem é esse elemento? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Peraí. Sim, espero.
Façam A aí. camada de valência. Tá no período 3, família. Calma, vamos lá. Qual é o período? O período é o da camada de valência, né? Isso. Então, Então, é localiza a quatro. camada. 3. 4 é 4. Eu não tinha visto 4. Beleza? Então, ó. Período. Vou localizar a camada de valência. É bário. 4. Então, esse é o elemento que está no quarto período. Tudo bem? Sim. Sim. Vamos lá. Ele está no quarto período, mas eu quero saber quem é a família dele. Para eu saber a família, eu tenho que olhar para o subnível mais energético. Terminou em D. Ah, o professor falou assim que... Peraí. Que quando o elemento químico termina em D, para eu determinar a família dele, eu tenho que pegar os elétrons da camada de valência e somar com os elétrons que estão lá no subnível D. Então, volto lá. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. 2. Na camada de valência. 2. Então Isso. a família dele é 5. Isso, perfeito. Quantos elétrons ele tem no subnível D? Tem 3. Então, esse é um elemento de transição. Família 5, período 4. Família 5, período 4. Então, eu venho aqui na tabela periódica, família 5, período 4. Vanádio. Professor, Olha lá. Ó, Quando termina em S é como mesmo? S é só olhar o número de elétrons que está lá em cima do S, da camada de valência. Ok. Oi, quem ia perguntar? Eu vi um professor e parou de repente, porque o Enzo começou a falar junto. Acho que era Ana Beatriz, não? Ana, pergunta. eu ia perguntar qual mesmo que tem que adicionar 10? Que termina em P. Vou fazer agora. Ó, número 2, letra B. A letra B é fácil. Quem é o período e a família desse elemento? É o mais fácil Período de todos. 4. Família 2. 4, família 2. Por que que é tão fácil? Porque ele termina em S. Quando termina em S, é só olhar o período e o número de elétrons que está em cima do S. Quarto período, família 2. Fácil, né? Quarto período, família 2. Então, a gente tem... cálcio. Ótimo. Beleza. C. Da letra C, terminou em F, você só tem que localizar uma coisa dele. O período. Porque tá tudo na família 3, né? Então, é um elemento químico que está no sexto período. Camada de valência indica o período. Ó. Se eu olhar os números quânticos, ó, os números quânticos principais são esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7. Então, se eu olho essa sequência aqui, o número quântico principal maior que aparece em toda a sequência é o 6. Então, ele é o período. Qual é a família? Só tem uma família para os elementos desse bloco F. Cadê? 3. 3. Isso. Ah, a família... tá. Por que mesmo? Mas por quê? Era quê? Que? Vocês estão me Tem alguém perguntando. falando junto aí. Tem muito barulho, pessoal, na sala. Não sei de quem que é, não. Vamos lá, repete aí. Por que o quê? Por que que eles fazem parte da família 3? Gente, eu não já expliquei isso para vocês? É porque, Explicou, tipo, tio. essa partezinha de baixo dos negócios lá de Essas produção duas. interna, na verdade, é Todos- parte do negócio 3. Isso, eles todos estão aqui, ó, pessoal. Eu falei isso para vocês, falei várias vezes, falei, pessoal,
todos os elementos de transição interna, que são esses dois períodos aqui abaixo da tabela periódica, todos se situam na família 3. Só que por que ele está aqui embaixo? Estético, olha só que coisa feia que ia ficar se eu colocasse aqui. Não ia caber nem direito na folha, né? Ia ficar extremamente horrível. Então, esteticamente, eles vieram para baixo. Mas, na hora que eu tenho que pensar em qual família e etc., eu tenho que lembrar que todos pertencem à família 3. Todos. Dos metais, tá? Dos metais da tabela periódica, sendo classificados como metais de transição interna. Tudo bem? Então, é isso. Quem me perguntou da 10 foi a Ana Beatriz. Ana, olha só. Vamos lá. Esse elemento aqui agora, ó. Esse elemento é um elemento que pertence ao bloco P. Mas né? qual que era o elemento do C? Aqui o Inaê, como a gente todos estão na terceira família, né? E no 6º período. Então, se eu venho aqui, ó, e faço isso, cadê? Anotei. Cadê? Vamos lá. 6º período, então é aqui. Terceira família. Bom, mas todos estão na terceira família. Então, como é que eu vou saber quem é o elemento? Aí eu vou ter que contar quantos elétrons tem na distribuição. Então, aqui tem 20, aqui tem 30, 20, 30, nossa senhora, tô ótimo. Aqui tem 10, aqui tem 20, aqui tem 30, 40, 48, 50, 56. Então, a gente tem aqui 63. O európio. Tá? Infelizmente, nessa parte é uma parte mais rudimentar mesmo, tá bom? Porque acaba que se você só consegue localizar exatamente quem é o elemento para o F, se você contar quantos elétrons tem ali em cima, porque ele está no 6º período. E como todos ocupam uma mesma família, entende? Fica difícil de localizar exatamente o elemento. É diferente dos demais, tá bom? Então, você precisa fazer esse trabalho mais artesanal mesmo. Beleza? Professor, aqueles dois verdes que estão junto com eles são, tipo, eles pertencem aqui em cima ou aqui embaixo? Tipo... E todos pertencem à família 3. Só que por que eles estão verde aqui? Porque foi o que eu falei. O livro até traz aqui, ó. Se você olhar, o lutécio e o laurêncio, que são esses dois aqui da ponta, eles estão fora do que ele chama de transição. Na verdade, ele até coloca. Mas, na prática, olha lá, ó, o lutécio e o laurêncio, eles são duas exceções ao grupo F. Eles terminam em D, quer ver? Ó? Lutécio termina em D. Na verdade, o laurêncio termina em P. Ó. O laurêncio termina em... Cliquei certo? Termina em P. Eles são estranhos? São. Todos esses elementos aqui são estranhos? São estranhos. Olha aqui, ó. Olha o gadolínio. O gadolínio, apesar de ser um elemento de transição interna, olha lá. O subnível mais energético. Aí você me pergunta assim, mas professor, isso foge tudo ao que a gente está falando. Claro, claro que foge. Sabe por quê? Porque esses elementos aqui do centro da tabela periódica, eles têm comportamentos extremamente peculiares. Por exemplo, o átomo de cromo e o átomo de cobre, quando a gente faz a distribuição, o átomo de cromo especialmente, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente encontra uma determinada sequência. Mas sabia que na natureza, ele não corresponde à sequência teórica da distribuição? Ele faz um outro processo. Por quê? Porque, ora, na natureza, eles tendem a se estabilizar. Então, eu preciso verificar como esses átomos se estabilizam. E a natureza, ela não respeita as teorias. Quer dizer, respeita em pontos. Tem certos pontos que ela não vai. Então, eu não posso aplicar todo o conhecimento teórico para resolver um problema, porque muitas vezes esse problema ele é uma exceção a tudo aquilo explicado na teoria. Que exceções são essas?
Aqui tem duas, Lutécio e Laurêncio. Seriam elementos de transição interna, mas como seus subníveis, inclusive o do Laurêncio é o P, ó, porque tem esse comportamento mesmo estranho, você acaba classificando eles diferentemente dessa classificação padronizada. Mas eu vou ver isso? Possivelmente não. Tá? Possivelmente vocês vão estudar os casos padrões. Então, se apegue ao padrão, mas saiba que se apegue ao padrão, eu estou falando na minha disciplina, tá? Não estou falando em outros contextos, não. Se apegue ao padrão, porque os exercícios do ensino médio, eles vão trabalhar com o padrão. Eles não vão fugir muito. Até pode fugir um pouquinho, mas não chega a um nível como esse daqui, porque para você explicar por que o Laurêncio tem terminação 7p1, você teria que me explicar, por exemplo, os fenômenos de contração nuclear. De interações nuclear. E aí? Você sabe quanto tempo eu levaria para explicar isso para vocês? 6 meses. No mínimo. No mínimo. Um período de faculdade e ainda você não veria nada. E com algumas crises existenciais no meio. Sim, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que toda regra, todo padrão que a gente estuda aqui, na química, na física, na natureza existem exceções a estas regras, tá bom? Então a gente precisa entender o seguinte, olha, eu estou estudando o comportamento geral, tá? Mas isso se aplica a todo? Não. Por exemplo, a gente vai ver que, em termos teóricos, os gases nobres não podem se ligar com ninguém porque eles são estáveis. Mentira! Eu consigo produzir composto de gás nobre no laboratório. Tá vendo? Então, Ou tudo... seja, ninguém sabe de nada. Não é que não sabe, é que a gente tem a base. Só que a gente tem que entender que isso não é uma verdade absoluta. Não pode ser, porque senão não é ciência, é dogma. Né? Ciência não trabalha com verdades absolutas. Trabalha com, não é com suposições, mas com teorias, explicações fundamentadas em experimento. Tá, eu observo um padrão, mas eu tenho que entender que algumas coisas fogem desse padrão. Aquela frase, toda regra tem sua exceção, é exatamente isso, tá bom? Então não é que tá errado, não é que, né, aleatório, mas é que o padrão, ele foge um pouquinho quando eu analiso alguns casos, tá bom? Por exemplo, aqui a explicação plausível para esse tipo de comportamento aqui, ó, é que esses elementos químicos têm um número atômico muito alto, o número de elétrons muito elevado, então você tem muitas cargas interagindo e ao invés de se repelir devido à grande atração que existe, né, o número de prótons e elétrons, elas acabam se atraindo mais. Tipo, ele se torna mais próximo, né, o átomo vai se condensando mais. Isso é um comportamento que eu observo aqui. E nos outros átomos menores? Não. Entende? Então eu tenho um padrão, mas tem exceções que vão permeando. Eu tenho que ficar atento a essas exceções todas? Não. Mas as principais. E como é que eu vou saber essas exceções principais? Eu vou te falar. Quais são elas? Tá bom? Beleza? Tranquilo? Nossa, Tranquilo. fiquei... Bom, pessoal, eu ia falar sobre propriedades periódicas, não vai dar para falar sobre, evidentemente, porque a gente já passou bastante do tempo. Então, na aula de segunda-feira eu falo sobre propriedades periódicas. Leiam a página 51 em diante. Da 51 em diante, tá? Não é da 50 a 51, não, porque da 50 começa com metais e não metais. Isso eu já falei, né? Eu até expliquei na aula passada, metais e não metais. É da 51, tabela periódica e propriedade dos elementos, tá bom? Tá Beleza? bom. Então, ó, Tchau, obrigadíssimo Tchau, pela gente. participação de vocês. Tchau, Bom final de semana. Desculpa aí ter levado a aula por muito tempo, mas acaba sempre passando, né? Sempre. Então, sempre tem muita coisa para falar. Tchau, pessoal. Tchau. Marrom, Larissa. Gostei dessa foto, hein? Tchau.